Olá, seja bem-vindo ao canal da Web TV Paróquia Santa Terezinha para mais um episódio, para mais um tema importante para a nossa caminhada cristã. Eu sou o Padre Gonzaga e seja bem-vindo, viu? Que bom que estamos juntos. Hoje o tema é Igreja, uma sinfonia vocacional. Nós estamos no mês vocacional. Nesse mês, a igreja propõe para nós refletirmos sobre a vocação à vida matrimonial, a vocação à vida sacerdotal, vocação consagrada, né? O sacramento da ordem, né? Ser diácono, padre, bispo. Também nós somos chamados a refletir sobre a nossa vocação batismal, como fiéis leigos a serviço do reino de Deus. Então, a partir da compreensão eclesial do caminho sinodal, nós estamos aí também nesse caminho sinodal, onde nós ouvimos um ou outro, somos chamados a escutar o outro, deixar o outro falar, e sob a ação do Espírito Santo, e nós todos mesmos, também ouvir o Espírito Santo falar a nós, nesse mundo que então estamos vivendo. E inspirados pelo tema Igreja, uma sinfonia vocacional, somos convocados a construir o quê? A cultura vocacional. Isso mesmo, criar uma cultura vocacional. Pessoal, entendendo o sentido da vida, o chamado de Deus para cada um de nós. Então, nos unindo em oração nesse mês vocacional, dedicado a todas as vocações, para que a unidade fraterna entre nós continue gerando o quê? Gerando discípulos missionários que se disponham a amar e a servir, partilhando seus dons e talentos a serviço do reino de Deus. Olha que bonito, né? Nós, juntos em unidade, em oração, rezamos para que tenhamos mais homens e mulheres, né? Inclusive homens e mulheres que se abrem à ação do Espírito Santo, que se tornem discípulos missionários, que disponha a amar e servir na família, na comunidade e na sociedade. Então, somos a igreja do Senhor, comunidade dos que foram amados e chamados. Nós somos uma sinfonia, como igreja somos uma sinfonia vocacional, com todas as vocações unidas e distintas em harmonia, juntas em saída para irradiar no mundo a vida nova do reino de Deus. Olha, é isso que nós somos chamados. Fazer. Iniciemos, né, com força e coragem esse mês vocacional. Nesse sentido de nós, através das nossas relações, irradiar do mundo a vida nova do reino de amor, de justiça e de paz. E olhando para esse tema, então, da sinfonia, igreja sinfonia vocacional, nós temos 3 pontos importantes aqui para observarmos. Primeiro, a necessidade de constantemente recuperar o sentido e o significado de sinfonia, né? De sinfonia. O que significa sinfonia? É uma palavra grega que significa todos os sons juntos, todas as vocações juntos, em uma toada harmoniosa, fala o documento, né? Em uma toada harmoniosa, que a harmonia deve reinar nas nossas relações. E para a promoção da cultura vocacional, é necessário o quê? Renovar o desejo de viver em harmonia, para exercermos na messe do Senhor, para exercermos tanto na família como na comunidade eclesial, o que é específico do chamado que recebemos. Crescer em comunhão. Qual é o fator importante, específico da nossa vocação, do chamado de Deus para cada um de nós? É crescer em comunhão.
a unidade, a comunhão, a participação. Somos chamados a crescer nisso. Um outro elemento, além esse da sinfonia aqui que nós vimos, né? Um outro elemento é a necessidade de rezar por todas as vocações. Você tem rezado pela a sua vocação, como pai, como mãe, como esposo, esposa. Você tem rezado pela vocação do seu filho, da sua filha? Porque às vezes a gente reza pela vocação dos filhos dos outros, né? Mas você tem rezado pela vocação do seu filho, da sua filha? Né? Seja eles, seja, né? Inclusive, não é quando fala da vocação, rezar pela vocação do filho e da filha, não é só pensando na vocação a ser padre ou ser freira. Não, sobretudo a vocação à vida matrimonial. Isso mesmo. Então, foi Jesus, inclusive, é Jesus que nos dá esse mandato de rezar, né? Até o lema é esse desse mês vocacional. Pedi, pois, ao Senhor da messe, fala o Senhor, em Mateus capítulo 9, versículo 38. Pedi, pois, ao Senhor da messe. Ele, ele faz isso, né? Ele dá um mandato, porque uma igreja que não reza, uma família que não reza em comunhão e harmonia, perde, perde o quê? Perde-se em seu caminho. Perde-se em seu caminho. Uma igreja que não reza pelas vocações corre o risco de se tornar uma igreja estéril, não produz frutos. Então precisa nascer mais vocações, né? Um outro ponto, o terceiro elemento nesse mês vocacional é o quê? Além da sinfonia aqui de rezar, né, pelas vocações, é preciso o quê? A palavra de Deus. A palavra de Deus. Pegue a Bíblia, né? Pegue a Bíblia. A palavra de Deus é como a partitura, né? A partitura. A partitura é a base fundamental, né? Para que nós possamos trabalhar, né, essa questão da cultura vocacional, promover a cultura vocacional. Esta partitura para nós é a palavra de Deus. E o seu maior tom é o quê? É o Evangelho. É o Evangelho. Na palavra, temos os fundamentos para discernir nossa vocação, para crescermos na comunhão e para o exercício da nossa missão, assumindo o nosso chamado nesta grande sinfonia vocacional que é a igreja. Tá vendo? A palavra de Deus, ela nos ajuda a fazer o discernimento para que possamos fazer o quê? Para que possamos realmente assumir o nosso chamado nesta grande sinfonia vocacional que é a igreja. Eu sou feliz na comunidade. Viver em comunidade, como vocacionados e vocacionadas, é a maior maravilha. É a maior maravilha. É muito bom demais. Então, com isso, eu quero desejar para você um feliz mês vocacional. Procure reunir na sua casa, na sua família, rezar pelas vocações sua, dos seus filhos, da sua família, rezar pelos padres, rezar pelos seminaristas, aqueles que já estão no seminário, rezar também para os noivos, quem está, as pessoas que estão aí no noivado, reza pelos noivos. Reza pelos noivos, para que eles possam ter um bom discernimento e assumir esta vocação à vida matrimonial com coragem, com alegria. Reze pelos seminaristas, reze pelas, pelas meninas também, tantas jovens que estão fazendo, estão preparando, né? Estão fazendo noviciado, estão fazendo preparação para, fazendo discernimento vocacional para dar uma resposta ao chamado de Deus. Reze, vamos rezar por todas as vocações, tá bom? Por isso eu peço que desça sobre você e toda a sua família a bênção de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Força, coragem, ânimo, alegria.